Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda ao canal Maranatã, Vem Senhor Jesus. No vídeo de hoje vamos ver o filho de uma escrava não pode ser herdeiro como meu filho Isaque. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo? Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da sua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os no ombro dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bezabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Depois ouviu o grito do menino. Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino, segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhes os olhos e ela viu um poço de água. Foi então, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Morou no deserto de Fará e sua mãe escolheu para ele uma mulher no país do Egito. Palavra de Deus. Graças a Deus. Gente, então a passagem de hoje é uma passagem muito importante, que ela é uma passagem que nos remete duas coisas. Primeiro, vamos ver o contexto. Nós podemos ver um pouco a explicação dessa passagem no livro das cartas de Paulo a Gálatas. Seria no Gálatas, capítulo 4, do 21 ao 31. Então, vamos acompanhando aqui, né? Eu não vou ler as passagens, porque não temos tempo, mas eu vou dando uma explicaçãozinha, né? Do que nos faz lembrar, né? Como Paulo nos explica essa passagem. Nessa passagem, nós vimos que Abraão teve 2 filhos. Ele teve Isaque e ele teve Ismael. O que podemos aprender desse contexto? Nesse contexto, nós vemos que um era filho de Sara e o outro era filho da escrava. Que nos remete isso? Nos remete a Israel antigo e a novo Israel. Então, aquele povo, o Israel antigo, é um povo que ainda é escravo. E os filhos da livre, que é a atual Israel, que somos nós. Né? Então, essa é a aprendizagem que nós podemos ter. Porque Agar, ela era da Arábia. Então, ela é do Monte Sinai,
da antiga Israel. E nós somos filhos da livre, né? Então, o que acontece? Nós somos os filhos de Sara, nós somos filhos da promessa que Deus fez para Abraão. Então, nós somos filhos da livre. Então, nós temos que aprender, investigar. Quando nós lemos um passagem bíblico, nos vídeos passados eu estava falando para vocês que sempre o Antigo Testamento, ele fez caminho para o Novo, e o Novo cumpre a perfeição o Antigo Testamento. Então, nós vemos Paulo, a carta de Paulo, carta de Paulo a Gálatas, capítulo 4, do 21 a 31, que nos remete, que nos explica um pouco essa passagem. Agora eu quero trazer essa passagem para a nossa atualidade. Que nos quer dizer essa passagem? Que nós somos filhos da livre, né? Deus sempre fala que foi para a liberdade que vocês foram criados, né? Para serem livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero trazer um tema que é muito difícil na atualidade que nós estamos vivendo. A atualidade das mães sós, ou mães solas, como vocês chamam aí no Brasil. Ou mãe solteira, não sei se esse é o termo certo. Eu quero dizer para você, hoje em dia, porque é muito cansativo você estar com um filho sozinho. Muitas vezes nós nos sentimos que estamos no deserto, né? Porque você tem que trabalhar, você tem que trazer o sustento para sua casa, você tem que dar carinho, você tem que brincar e você tem que ser mulher. E é muito difícil. O que eu quero dizer com essa palavra hoje? Que Deus, ele tá mandando um anjo. Aí você vai falar, mas do nada apareceu um anjo. Não, gente. O anjo escutou o choro da criança. Aquela mãe já estava preparada para deixar aquele filho, né? A deriva, assim, que seja feita a vontade de Deus. Mas o Senhor escutou a voz, o choro daquela criança. E o Senhor mostrou a ela, abriu-se os olhos dela e mostrou o poço de água, né? Então a gente tem que aprender, gente, a beber da fonte. Não é porque a gente é mãe sozinha, ou mãe solo, ou mãe solteira, que a gente tem que, né, atropelar as promessas que Deus tem pra gente, que a gente tem que, né, não, tô desesperada, eu vou arrumar qualquer marido ou qualquer companheiro, porque ninguém nasceu pra viver sozinho. Deus fez o homem e a mulher para que se complementaram, mas a gente tem que esperar as promessas de Deus, esperar os tempos de Deus. Então, Agar, ela tomou aquela criança e deu-lhe água, né? Deus deu aquele sustento para a criança. Então, é isso que Deus está falando para nós no dia de hoje, que é Ele o que nos sustenta. Não importa se você, né, por motivo X, se encontra nessa situação com seu filho, né? Uma situação de abandono mesmo, porque Abraão, ele pegou água e pão e, né, vai para fora. Então, muitas vezes, ou o dinheiro que o pai dá não alcança, ou simplesmente mesmo o pai, né, abandonou o barco. Mas você tome posse do que Deus está te mostrando. Ele está dizendo que ele está abrindo os seus olhos. Então, ele está dando direcionamento. Esta semana nós começamos com uma palavra muito forte. A semana começa, gente, dia de domingo. Então é muito importante você estar muito atenta à palavra do dia de domingo, porque essa palavra que te vai guiar toda semana, né? Nessa passagem, Deus já deu para nós um caminho. Pedro estava preso e o Senhor enviou um anjo e rompeu todas as cadeias. E nós podemos ver nessa passagem Agar, que ela representa o Monte Sinai, ou seja, o Israel antigo, o povo escravo. Então, se nós comparamos as duas passagens, é uma passagem uma longe da outra, mas que remete ao mesmo assunto, ruptura de cadeias. Nós somos filhos da livre, nós somos filhos da liberdade. Foi para a liberdade que nós fomos criados. Então, que nós possamos tomar posse
tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus. Se você é mãe solo, Deus está enviando um anjo para te ajudar, um anjo para te dar força. O Espírito Santo te vai dar inteligência, sabedoria, discernimento, mas também a provisão. Né? Porque é muito bonito a gente parar aqui na frente do computador e falar para você, o anjo. E você, nesse momento, você está precisando de provisão. Mas Deus, ele está abrindo os seus olhos e você vai poder enxergar qual o caminho que você tem que seguir. Qual é o caminho que você vai guiar. Porque você vai ser guiada pelo anjo de Deus. Você está protegida por Deus. É muito importante isso. Mas também não podemos, esquecer de que a gente tem que não atropelar as coisas como Sara fez. Olha o meio problema que Sara se meteu por ela não ter esperado a profecia do Senhor se cumprir. Claro, gente, do tempo da promessa até o tempo que Sara teve Isaac, se passou um bom tempo, mas o tempo de Deus não é o nosso. Então nós temos que aprender a esperar o nosso tempo. Né? A criança que você tem, ela já está, essa criança ela vai ser cuidada por Deus, né? Ela vai ser guiada por Deus, Deus te vai guiar para você criar essa criança, mas também a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso. É o fim do mundo porque você tá com essa criança nesse momento? Não. Se você tem vontade, se você sente a necessidade no seu coração de ter um marido, de ter um casamento, peça a Deus. E ele vai enviar para você o seu José, o homem certo, o homem que te vai respeitar, um homem que vai amar o seu filho ou sua filha, que vai respeitar o seu hogar, para você não colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Então, essa semana, nós podemos agradecer a Deus, porque ele rompe cadeias. Então, Deus nos está libertando essa semana, área financeira, a sua área emocional, profissional, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, mas também a sua descendência. Deus não esqueceu de você. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, faça o seu comentário. É importante para que podamos crescer, para que possamos crescer no canal. Que você nos ajude. Um beijo e até o próximo vídeo.